Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer de eu estar aqui na presença do Senhor Jesus para falar um pouquinho do seu Santo Evangelho, qual nós precisamos muito conhecer, porque é o que ficou para nós, conhecer quem é o Senhor Jesus, né? Então nós precisamos estar muito atento com isso. Então, meus irmãozinhos, eu gostaria de passar para você a senha do canal, que é @oirmãozinho7969. Digitando essa senha no YouTube, abre uma foto pequenininha do irmãozinho embaixo, você clica nela e clica a segunda vez na maiorzinha, já abre os vídeos para você. Eu espero que você vê lá e goste, né? Esse é o meu pensamento. Se você gosta dos vídeos, você pode curtir, fazer o que você quiser. Você conferindo lá na sua Bíblia, se o irmãozinho está falando a verdade em primeiro lugar, aí depois você confere, tá? Por favor, eu peço que você não fale nada com o irmãozinho está falando antes de conferir lá na sua Bíblia. Aí depois que você conferir, você pode falar à vontade, tá certo? Eu gostaria de ler aqui mais um texto com você, no livro de Filipenses, o capítulo é o 4. A segunda parte, tem a primeira, essa é a segunda parte, tá? Que eu dividi ele vai ficar um pouco menor, para o nosso poder ter um melhor entendimento, viu? Ele diz assim, segundo o texto, que ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! O 12 fala assim, diz assim: sei passar falta e sei também ter abundâncias em todas as maneiras e em todas as coisas. Estou experimentado tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Então isso aqui é muitas coisas que nós não temos, né? Quando chega a falta do alimento, meu Deus, perdeu a cabeça. Essa hora que Jesus tem que estar firme, arraigado no coração nosso, meu irmãozinho. Se você estando arraigado com o Senhor Jesus, essas coisas não te acontecem, tá? Às vezes fala não sei o que, não acontece, tá? Se você trabalha e está com o seu coração, pensamento em Jesus, Jesus vai fazer coisas boas, jamais você faz coisa ruim. Eu garanto para você que o seu alimento não faltará para você, para tua família toda, tá? Se você tem 10 filhos, 10 filhos, tem 6, sua esposa, 10 filhos, não faltará o feijão para eles, porque o Senhor Jesus não deixa. Agora, muitas vezes você está no mundo, vendo as coisas do mundo, esquecendo Jesus. Aí a paulada certeira, meu irmãozinho. Eu peço que você ouça pelo menos um pouquinho a palavra do Senhor. E muitas vezes você até ouve, eu já vi falar de Jesus. Nós não podemos só ter visto falar de Jesus, não. Nós temos que saber quem é Jesus e onde que ele está. Jesus está dentro do seu coração, dentro do meu, dentro de todo ser humano. Às vezes a pessoa lá, vamos dizer, uma pessoa qualquer, não sei lá qual motivo, ele deu um tiro na pessoa lá. A pessoa morreu. Aí, nós vamos ter que matar aquele assassino porque ele matou o meu marido, matou meu irmão, meu filho, e papai tentar fazer justiça com as próprias mãos. Que muitas vezes nós vemos por aí afora, tá? Vamos fazer justiça. A Bíblia diz que quem mata é um só. Quem mata é Deus. Ele pode ter feito o furo nele com um tiro, 1, 2, 3, quantos quiser, e ele fez os furos, mas quem matou foi Deus. Porque Deus diz que Ele que faz todas as coisas, Ele que faz o bem, Ele que faz o mal, Ele que vive, Ele que mata, isso é Ele que está dizendo, não é eu não, tá? Se você for lá no profeta Isaías, no
capítulo 45, no versículo 7, é exatamente isso que está escrito. Aí você quer reforçar mais um pouquinho, você vai lá em Deuteronômio, no capítulo 32 e o versículo 39. Ele acaba de dar todas as dúvidas ali, tá? Quem que mata? Nós temos, foi o fulano que matou. Foi o fulano que tentou. Deus diz que ele que faz o bem e ele que faz o mal. Ele que mata, ele sara. Ué, quem mais vai fazer o quê então? Se ele que faz tudo. É o que está escrito na Bíblia. Não é o irmãozinho que está falando, não. Está escrito na Bíblia. Eu fiz um vídeo que está escrito os versículos que podem te fazer sábio. Está na Bíblia. Ele está com todos esses versículos te mostrando. Está com o versículo de João 9, o versículo 39, que está dizendo que a pessoa tem o olho, mas não vê. Tá? Lá em Isaías, no capítulo 6, o 9 e o 10, está escrito que você tem ouvido, mas não consegue ouvir. É muitas coisas que você vê ou lê e não consegue entender e nem ouvir, porque você está lendo para benefício seu, para tentar extorquir, para tentar falar da Bíblia, tá? Do Evangelho. Então você não vai aprender nunca. Por esse que é o motivo que você não está entendendo e nem vai entender enquanto estiver assim. Mas quando você colocar Jesus no seu coração, meu irmãozinho, acabou. Você vai ver que vai clareando tudo. Você vai lendo e começa a entender. E esses versículos, então eu deixei lá para que nós que eu falo, tá? Que não tem muito conhecimento, que já possa ir pegando esse pequeno conhecimento. Porque esses versículos estão separados e 99,9% você lê ele e nem percebe que passou por ele. Eu estou falando para você, meu irmãozinho, eu passei 15 anos no sistema aí, tá? 15 anos. Eu li várias vezes a Bíblia, não foi uma vez só não, eu li várias vezes. Eu falei, mas tem coisa errada? Por que a pessoa está entendendo tal coisa e eu não estou conseguindo entender? Fui para o joelho e pedi misericórdia ao Senhor Jesus. Por quê? Porque eu não estava entendendo. Aí eu percebi que eu estava lendo para mim. Era isso. Eu estava lendo, era para mim. Eu quero aprender o Evangelho para ensinar para quem não ainda. Não é que não ouviu, não. Eu creio que o mundo inteiro não ouviu o Evangelho. Ouviu falar. Tá? E tem pessoas que estão cegos aí, atrás de idolatria, atrás de homens, para essas pessoas, para que ele possa ouvir uma palavrinha e saber o caminho para andar. A pessoa, vamos falar aqui assim, uma via bem conhecida, é a BR-116. Vamos dizer que você quer ir para o Rio de Janeiro. Você está nela, tá? Para o Rio de Janeiro, mas você parte sentido Curitiba, Paraná. Você vai chegar no Rio de Janeiro? Se você não voltar, ir para lá, meu filho, não fazer um retorno para voltar, você não chega nunca. Então você está no lugar certo, mas em direção errada. É isso que está o pessoal atrás da idolatria. Eles estão no lugar certo, porque está indo atrás, foi vendido para eles algumas coisas falsas e eles acreditaram e estão seguindo. Isso aí é muito perigoso, dá dó que aqueles pessoal que está ali são meu irmãozinho, são seu irmão também. É que Jesus diz, nós somos todos num só Espírito, que é o do Senhor Jesus. Então o meu intuito é que algum deles ouça e retorne e volte o caminho correto, que é para Jesus. Isso é o meu compromisso. Tá? Eu não tenho compromisso de eu me aparecer, nada disso. Se você ouvir e entender uma palavra que eu falei para você, eu já estou abarrotado de alegrias, tá? Abarrotado. É para isso que eu estou aqui, tá? Para poder ensinar um pouquinho daquilo que eu aprendi, que eu também não sei muito também não, o que eu sei também é pouco, mas junto um pouquinho o que eu sei, um pouquinho que você sabe, e nós vamos completando um pouquinho da nossa vida. É isso, meu irmãozinho? Mas o verso 13 diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso aqui, se você tem Jesus, que tem, tá? É que muitas vezes você não sabe. Você tem Jesus no seu coração e sempre com aquela hora que qualquer coisa que você vai fazer, você está colocando ele na frente. Você está nessa aqui, pode todas as coisas naquilo que te fortalece. Porque eu nunca ouvi falar que uma pessoa que realmente, estou dizendo realmente, não é que fala de boca para fora não, realmente tem Jesus no coração, que passar nessa cidade para ele, tá?
Passa muitas vezes você tira do seu salário que você tem, que às vezes já é pouco. Eu falo assim, coisa de R$ 1.000 que você ganha, por exemplo, já está pouco, ainda tira dele para sustentar homem. Aí eu falo com você que é mal. Tá? O resto, esse R$ 1.000 na sua mão e com Jesus no coração, você vai no mercado e traz a compra para o seu mês de todo, na sobra um trocado para você fazer outra coisa. Tá? Abaixa até fé, que precisamos crescer nossa fé no Senhor Jesus. Eu fiz, se nós não tivermos fé, aí fica muito difícil de nós conduzir para viver num mundo corrupto como o nosso, tá? Um mundo corrupto, não é só o que nós temos no Brasil, o mundo inteiro está corrupto. Tá? 14 diz assim: todavia fizeste bem em tomar parte na minhas aflição. Então, o pessoal deles ali, dos apóstolos, o pessoal lá que trabalhava com o Evangelho, né? 15. Também, vós sabeis, ó Filipense, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Ele está dizendo aqui que quando ele partiu, nenhuma igreja comentou com ele o que nós vamos fazer, vamos comer, como vamos beber, como isso. Não, ninguém nem entrou em contato com ele. E ele foi Deus que deu para ele o Evangelho, como se você já deve ter lido várias vezes, ele no caminho de Damasco, que Jesus apareceu para ele e deu o Evangelho para ele. Jesus já havia morrido nessa época. Mas Paulo estava continuando pregando, que foi o que o Senhor Jesus deixou para ele, ser guardião da lei. E ele estava guardiando a lei, tá? Então é isso aí que nós precisamos sempre estar atentos. O 16 diz assim: porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandaste suprir-me as necessidades. Quer dizer, o pessoal estava suprindo ele de comida, né? Por quê? Será que ele era bonito? Não. Por causa da obra que estava fazendo com perfeição, né? Que é o Evangelho de Paulo. Os 17. Não que procurei da dívida, mas procurei o fruto que cresça para a vossa conta. Então Paulo não estava procurando a dívida, né? Pedindo a Deus que suprisse aquelas coisas que eles já tinham, que multiplicasse aquilo ali. E era o que estava acontecendo na época. O pessoal estava dando e recebendo. Hoje, isso aqui, ó, cai muito hoje, as pessoas falam isso na sua vida. Dá o seu salário aí que eu vou multiplicar para você. Esse aí que está tratando com você, o homem, não é Deus aqui. Aqui está tratando, é Paulo que estava com o trabalho do Senhor para colocar o Evangelho na terra, tá? Então ele que falava isso porque Deus estava com ele, com certeza que já havia falado com ele. Então ele poderia falar, fazer isso aqui porque o Senhor vai multiplicar a sua plantação. Então hoje é trazido isso aí para dentro de nós, no sistema. Você chega lá, você dá seu carro que você vai ganhar um novo, da sua casa que você vai ganhar 2 ou 3. É o homem que está tratando. Você tem que acreditar em Jesus, não no homem. O homem o Paulo diz que todo homem é mentiroso. E eu acredito nisso aí também. O 18. Meu senhor, o meu camaradinho aqui, ele está preguiçoso que nem eu. Não está querendo trabalhar não. Se brincar, ele trabalha mesmo. 18. Mas tenho tudo, tenho o até em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodita o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aleluia. Ele aqui está dizendo que o pessoal
estava considerando ele como fosse um Deus, tão bondade que tinha para com ele, considerando ele como fosse um Deus de tanta bondade. Mas se você estiver na obra do Senhor, meu irmãozinho, essa bondade vem também. A obra do Senhor que eu estou dizendo, tá? A obra do Senhor, fazendo o bem, só pensando no bem, não estou querendo o mal de ninguém, só o bem. A pessoa que conhece as coisas, saber aquilo que não sabe, você puder explicar. Não, isso aqui é isso, leve ele lá na Bíblia, não fala só de boca, não. Leve ele na Bíblia, pede, leia esse versículo aí na sua Bíblia aí, e explica aquilo que ele acabou de ler lá no versículo, muitas vezes ele lê, mas não entende. Você vai lá e explica para ele. E aí você vai vendo que Deus vai cada hora aumentando a sua caminhada. Né? 19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza, na glória em Cristo Jesus. Está vendo aqui? Está junto também em Cristo Jesus. Sempre Paulo está avisando. O 20. Ora, o nosso Deus e Pai seja dado glória pelo século dos séculos, para tudo sempre, né? O que ele está dizendo aqui? Que o nosso Deus tem que ser dado glória. Glória para o Senhor. Ele é o merecedor de tudo, né? Nós precisamos de glorificar o nome do Senhor para sempre, viu, meu irmãozinho? Então eu espero, irmãozinho, que eu posso ter te ajudado em alguma coisa. Não é a palavrinha que você falou, esse aqui o irmãozinho me ajudou. Eu fico feliz, contente mesmo, tá? De coração. Eu espero que você também compreenda, entenda. Isso, esse pequenininho que eu estou lendo aqui, na verdade, é simplesmente dando só um lembretinho, que eu só estou lendo aqui, tá? Dando um lembretinho para você daquilo que nós precisamos para poder falar do Evangelho. Eu preciso, eu não entendi nada, como eu vou falar do Evangelho? Aí fica difícil. O que Felipe encostou com o chefe lá da... Eu esqueci o teu nome lá. O chefe lá que o Jesus pediu para ele aparelhar com o carro lá do chefe da... O que mexia com a coisa da princesa, da Etiópia. E porque ele estava lendo Isaías e não sabia o que estava lendo, o Espírito foi lá e ensinou para ele, acabou. É isso que nós precisamos fazer. Não temos que querer nome, não. Pôr nome, uma coisa, não, isso é besteira. Precisa de Jesus. É isso que nós precisamos. Tá? O resto, o negócio, não, vou ficar bonito, vou ficar famoso, esquece disso aí, meu. Você já é bonito e famoso por natureza. A Bíblia diz que nós somos espelho do Senhor Jesus. Então nós já somos bonitos, por natureza. Então nós temos que estar arraigados no Senhor Jesus, no nosso coração, e pensando sempre em fazer o bem. Ver uma pessoa atrás de uma idolatria, nós se pudermos, tá? Não é lá forçar a pessoa não, tá? Nós se pudermos com algumas palavras ajudar aquela pessoa, nós faz. Aí se a pessoa interessa mais, a gente vai dando aquilo que vai precisando, Jesus também vai dando para nós poder dar para aquela pessoa também, para trazer de volta o caminho da onde está perdido. Tá certo, meu irmãozinho? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.